E aí? Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, uma jornada pelo tempo para conhecer algumas das criações mais espetaculares da humanidade, as famosas maravilhas do mundo. De monumentos que, infelizmente, se perderam na história, até aqueles ícones que a gente pode visitar hoje, vamos descobrir o que faz essas obras serem tão, mas tão especiais. Para começar, já vou lançar uma pergunta que pode pegar muita gente de surpresa. Quem foi que decidiu quais construções mereciam entrar numa lista tão exclusiva? Sabe, não foi nenhum comitê global, nenhuma votação popular da antiguidade. A resposta, na verdade, leva a gente lá para a Grécia Antiga. Então, o nosso roteiro de hoje é essa viagem do passado para o presente. A gente vai entender de onde veio essa ideia, conhecer os monumentos antigos, ver como essa lista foi atualizada para os nossos tempos e, no final, pensar um pouco sobre o legado que tudo isso deixou. Beleza, vamos mergulhar nisso. A ideia de listar maravilhas não nasceu para ser uma competição, viu? Na verdade, o começo de tudo foi bem mais prático. Era basicamente um guia de viagens para exploradores gregos. Imagina só, os viajantes gregos, quando exploravam outras civilizações, como a egípcia ou a babilônica, faziam umas listas com as atrações mais impressionantes. Eles chamavam esses lugares de teámata, que quer dizer algo como coisas que valem a pena ver. Com o tempo, essa ideia evoluiu para tálmata, que já tem um outro peso, significa maravilhas, refletindo aquele espanto, sabe? Aquela admiração que essas obras causavam. E fica a pergunta, por que sempre 7? Existiam várias construções incríveis no mundo antigo, mas a lista fechou nesse número específico. E o motivo para isso é totalmente simbólico. É que para os gregos, o 7 era um número que representava a perfeição, tinha um significado quase espiritual. Acredita-se que essa escolha está ligada à soma dos 5 planetas que eles conseguiam ver no céu, mais o Sol e a Lua. Então, uma lista com 7 maravilhas era, na prática, uma lista de obras perfeitas. Agora sim, vamos para a lista original. Um conjunto de obras que era o puro suco da imaginação e da engenharia daquela época. Poetas e historiadores, como um cara chamado Antípatro de Sidon, foram os responsáveis por popularizar essa seleção. E o mais incrível, e também um pouco triste, é que com exceção de uma, todas elas se perderam. E aqui estão elas, da única que ainda está de pé, a grande pirâmide de Gizé, até lendas como o gigante colosso de Rhodes. Cada uma delas era muito mais que uma construção. Era um testemunho do poder, da fé e da arte de civilizações que simplesmente moldaram o nosso mundo. 7 eram 7 paradas obrigatórias que meio que definiam os limites do mundo conhecido por eles. 7 obras que, para os antigos, representavam o ponto máximo da capacidade humana de criar o impossível. E hoje, sobrou apenas uma. Todas as outras, que um dia foram símbolos do poder de grandes impérios, simplesmente desapareceram. Agora, olha que interessante essa parte. Ela mostra pra gente como até as maiores obras são frágeis. O Colosso de Rhodes, por exemplo, ficou em pé por menos de 60 anos antes de um terremoto derrubar tudo. A estátua de Zeus, feita de ouro e marfim, se perdeu no incêndio. E os jardins suspensos, esses são o maior mistério de todos, porque até hoje não existe nenhuma prova arqueológica de que eles realmente existiram. Pois é, com quase todas as maravilhas antigas fora de cena, surgiu uma ideia lá no século XXI. E se a gente criasse uma nova lista? Uma lista com monumentos que ainda existem e que representam a genialidade humana ao longo de toda a história. E aqui a gente vê uma mudança gigantesca. A escolha, que antes era a opinião de uns poucos estudiosos, virou uma celebração mundial. Uma organização suíça chamada New Open World Corporation lançou uma votação global, aberta para todo mundo pela internet e por telefone. O resultado foi impressionante. Foram mais de 100 milhões de votos, um recorde para a época. Gente do mundo inteiro participou para escolher os ícones que melhor representam a nossa herança cultural coletiva. Ah, e a pirâmide de Gizé? Em respeito ao status dela como a única sobrevivente da lista original, ela nem entrou na votação. Em vez disso, ela recebeu um título mais do que merecido de maravilha honorária, garantindo seu lugar eterno na história. Então, chegou a hora. Vamos conhecer os monumentos vencedores que foram anunciados em 2007. É uma lista que atravessa continentes e culturas, representando o melhor da arquitetura e da engenharia da história que a gente ainda pode ver de perto. E o resultado é essa viagem pelo mundo todo. Da engenharia de defesa da muralha da China à cidade de Petra toda esculpida na rocha. Do poder do Coliseu em Roma até genialidade maia em Chichén Itzá. E tem também a mística inca de Machu Picchu, a beleza do Taj Mahal e, claro, um ícone nosso, o Cristo Redentor.
E o nosso representante é muito mais que uma estátua, né? Localizado a 709 metros de altura, no topo do Corcovado, o Cristo Redentor é um símbolo da cultura brasileira e uma parte fundamental de uma das paisagens mais famosas do mundo, que é, inclusive, reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Quando a gente para e compara as duas listas, a antiga e a moderna, a gente começa a perceber algo muito maior do que só uma coleção de monumentos. Elas, na verdade, contam uma história sobre nós, sobre a humanidade e sobre o que a gente valoriza em cada época. No fim das contas, a grande sacada é a seguinte: a questão nunca foi definir qual obra é a melhor. As duas listas, mesmo com milênios de distância entre elas, refletem o mesmo desejo humano, o de criar algo grandioso, de celebrar as próprias conquistas e de deixar um legado que desafie o tempo. Talvez a primeira lista celebrasse o poder dos impérios, e a segunda celebre uma herança cultural que pertence a todos nós. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O mundo não para, a gente continua criando obras de engenharia e arte incríveis. Se uma nova votação acontecesse hoje, que monumento moderno você acha que mereceria o título de maravilha? É uma boa pergunta para a gente pensar sobre o que a gente valoriza hoje e o que a gente quer que as futuras gerações lembrem da nossa época.